Nós. Ai. Gente, vê se vai aparecer para vocês. Vou colocar para apresentar. Vocês me digam no microfone se está aparecendo para vocês a apresentação, se está passando. Tá bom. Tá aparecendo. Tá, mas eu vou colocar para apresentar. Tá passando, né? Tá sim. Beleza. Tá todo mundo me ouvindo direitinho, né? Sim. Sim. Tá. Bom, vamos lá então. A gente vai falar sobre o histórico, né, da química. Nós falamos de matéria, que é tudo que possui massa ocupa lugar no espaço, mas a gente vai falar agora um pouquinho do porquê que a gente chegou nessa definição do que é matéria, que é tudo que possui massa ocupa lugar no espaço, e de que a matéria ela é constituída de átomos. Tá? Como ao longo da história isso aconteceu. Ok? Então é isso que a gente vai ver agora. Então, por isso, histórico e leis ponderais, que é a lei, né, que são as leis de massa fundamentais para a química, e elas é que vão meio que dar fundamento, né, para a química como ciência, que é o que a gente tem hoje. Bom, os principais conceitos que a gente vai ver são a teoria dos 4 elementos, porque na época dos filósofos era exatamente isso que prevalecia, tá? A gente vai ver o que é o método científico, matéria, sistema, corpo e substância, recapitulando o conceito que a gente viu na última aula. Só para a gente entender, chegamos aqui, como chegamos aqui? Então, o surgimento da química, né? Aqui a gente tem uma ilustração da transferência de neuroreceptores entre os neurônios do sistema nervoso central. Então, mostra o desenvolvimento da ciência, tá? Da tecnologia, o estudo da ciência. E aí a gente vai entender como que a gente tem a ciência, surgimento da química como ciência, o estudo dela, por que ela é tão importante assim. Antes de ser chamado química, a gente tinha algo que era chamado de alquimia. Então, por isso esse primeiro tópico, da alquimia à química. Quem eram os alquimistas? Os alquimistas, eles são considerados os primeiros químicos, porque eles usavam técnicas, né, que até hoje são utilizadas. Então, foram técnicas iniciadas por eles, mas que são usadas até hoje. Eles não eram orientados por método científico, então não era ciência o que eles faziam, apesar de a gente ter técnicas que são usadas até hoje, tá? Apesar de a gente ter essas técnicas que são usadas até hoje, eles não usavam ciência, ok? Esse é o ponto principal da alquimia química. Eles atuavam de uma forma quase que mística, tá? Cercada de símbolos, cifras, eles guardavam seus intermináveis segredos, então era algo bem místico mesmo, ok? Por isso não era química. Mas a gente hoje começa a chamar eles de primeiros químicos exatamente por utilizar técnicas que até hoje a gente utiliza. Então, aqui na imagem, olha, se vocês olharem aqui do lado, eu tenho um alquimista, né, simbolizando um alquimista, um equipamento de laboratório, né? Então, ele estava usando um método que até hoje a gente utiliza. O principal método que eles usavam, que a gente utiliza até hoje, é a destilação, tá? É um método de separação de misturas que eles usavam e que a gente utiliza. Algumas vidrarias de laboratório, a gente também consegue observar na imagem, tá? Que é extremamente importante para a química como ciência, né? Com a química moderna, química atual. Rembrandt, né? Ele buscava encontrar a pedra filosofal. Então, o principal foco lá dos alquimistas era encontrar a pedra filosofal. Eles acreditavam que eles conseguiriam transformar qualquer metal em ouro por meio da urina humana. Olha que doideira, né?
E ele utilizava uma pasta de um material brilhante que ele chamou de fósforo, que em grego significava o que traz luz. Tá? Então, ele usava essa pasta que ele começou a chamar de fósforo. Só que era algo muito místico. Né? Ele achava que ele vivia em busca da pedra filosofal. Aí aqui na foto, O Alquimista Moderno, de Joseph Wright, tá? Que mostra exatamente essa descoberta do fósforo, que é um elemento químico. Stille, né, também conseguiu extrair o fósforo, já que já havia descoberta dele. Stille ele conseguiu extrair o fósforo de ossos com um rendimento superior ao de Brand. O que esse rendimento significa? Na verdade, ele conseguiu mais, tá? O que ele conseguiu foi melhor, a quantidade foi melhor. Por isso, rendimento. Tá? É uma relação do quanto ele conseguiu, do quanto ele deveria, do quanto o anterior tinha. Ok? E qual foi a influência da filosofia em relação a tudo que se vivia, então, né, na alquimia? Empédocles, no século V a.C., foi o que surgiu com a teoria dos 4 elementos. Como a gente pode ver aqui, né, o símbolo, né, a representação dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Tá? Então, os 4 elementos representados por Empédocles. E ele acreditava que tudo que existia na natureza ele era formado a partir da água, do fogo, do ar e da terra. Então, era exatamente a teoria dos 4 elementos. Gente, rapidinho. Rapidinho que o cachorro decidiu fazer um maior barulhão aqui. Só um minuto. Voltei. O cachorro gosta muito de garrafa pet, gente. Ele começou a jogar garrafa pet para tudo que é lado aqui. Tanto que até o Mitch pegou o ruído. Mas, continuando. Então, Empédocles acreditava que a matéria, que a gente viu semana passada, né? Tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço, era com base nas características dos 4 elementos: terra, fogo, água e ar. E que eles eram combinados por meio de 2 forças, o amor e o ódio. Então, a base da matéria, que é tudo, era... Como assim, pelo amor e ódio? Como assim? Então, porque eles... Deixa eu pensar numa forma mais fácil de explicar. Porque, assim, o que seria amor e ódio? O que você pensa por amor e ódio? Sentimento. Tá, mas amor é algo bom ou ruim? É bom e o ódio é ruim? Então, tem como você unir o amor e o ódio? Tem como você unir o amor e o ódio? Pensa, é algo que é bom e algo que é ruim. Né? Então, ele era baseado meio que na ideia de que a matéria era formada pela união, mas também pela separação dos 4 elementos. Eles eram separados, porque você pensa, o ódio é algo que separa, que afasta. E o amor é algo que une. Não tem como, né? Amor e ódio, porque amor une, ódio separa. Era exatamente. Tipo, a ideia de Empédocles, Empédocles era de que a matéria era uma combinação dos 4 elementos. Então, eles se uniam para formar a matéria,
mas existia uma força que separava eles. Acho que essa é a melhor forma de explicar. Então, era uma combinação de amor e ódio. Ao mesmo tempo que se uniam, eles se separavam. Ficou claro? Sim. Então, os 4 elementos de Empédocles, eles eram representados por ícone, né, em tempos de internet. Assim, né? Terra, representando a terra, fogo, água e ar. Mas a gente tem os representados por Empédocles, que a gente sabe que é um triângulo para cima é o fogo, um triângulo para baixo é a água, um triângulo para cima cortado é o ar, um triângulo para baixo cortado é a terra. Então, esses foram os 4 símbolos representados por Empédocles. Mas hoje a gente já representa, né, por ícones de internet mesmo. Aí a influência dos primeiros a surgirem com a ideia de átomo. Leucipo e Demócrito, no século V a.C. também, eles vieram na contramão da filosofia de que a matéria, né, era constituída pela teoria dos 4 elementos. Esses caras, eles acreditavam que a matéria ela era constituída de uma partícula menor, chamada átomo. Então, os materiais que eram encontrados na natureza, eles eram formados por partículas muito pequenas, invisíveis e indivisíveis, que eles chamaram de átomos. Então, eles surgiram com essa ideia da teoria atômica. Eles foram os primeiros a propor que a matéria ela era átomo, que era formada por átomos, pequenas unidades. E dependendo do tipo de átomo e da maneira como eles fossem combinados, seriam formadas substâncias diferentes. Então, a matéria, na verdade, ela era formada por substâncias e essas substâncias elas dependiam do tipo de átomo e da maneira como eles eram combinados. E que qualquer material existente na natureza era constituído de átomos. Eles foram os primeiros a surgir, isso aproximadamente 500 anos antes de Cristo, tá? Só que isso ficou ainda de escanteio, porque aí tinha Aristóteles, Platão, que também acreditavam na teoria dos 4 elementos. Como a gente vai falar agora de Aristóteles. Aristóteles, ele veio por volta de 350 anos antes de Cristo. Ele também acreditava que a matéria era formada pela teoria dos 4 elementos e que cada elemento era formado pela combinação de 2 das 4, né, das 4 características. Quente, ou era quente e seco, ou quente, úmido, ou era frio, seco, frio, úmido. Então, era uma combinação, né, entre eles. Quente e seco formava o fogo, enquanto o quente e o úmido formava o ar. Então, existia uma combinação de 2 dessas 4 características. E qualquer material existente na natureza, na verdade, era uma combinação entre essas características. Então, você tinha quente, seco, frio, úmido, e 2 delas formavam a matéria. Tá? Então, como a gente pode ver aqui, ó, água, frio, úmido. Terra, frio, seco. Fogo, quente, seco. E o ar, quente e úmido. Deu para entender por que é o símbolo dele assim? Foi, gente? Sim. Beleza. Oi. Aí, a alquimia e a Idade Média, né? Alguns exemplos de contribuições dos alquimistas, né? Eles deixaram algumas receitas de produção da pólvora, por exemplo. Algumas técnicas, como a de destilação, que eu falei lá no início, né? A destilação do álcool. Técnicas para determinação de propriedades físicas e químicas de várias substâncias. O desenvolvimento de equipamentos de laboratório. Então, se a gente olhar para a imagem, bem para a imagem, né? Essa imagem é de um alquimista em seu ateliê, de Daniel, o jovem. E aí a gente consegue observar nessa imagem vários equipamentos de laboratório, né, que até hoje a gente utiliza. Ele está ali com um livro na mão, né? Então você tinha ali, eles deixavam receitas de como produzir, de produção mesmo, né? De como produzir a pólvora, de como separar substâncias, determinar
propriedades das substâncias. Então, essas foram as contribuições principais dos alquimistas para os químicos, que é o que a gente tem hoje. A química como ciência, então. Tá? Como a gente veio da alquimia para a química como ciência? Está no século XVII, então reparem, século V a.C., século XVII, né? Então, assim, tem um gap grande aí desse desenvolvimento, tanto que se a gente for olhar para a evolução dos modelos atômicos, depois a gente vai falar sobre elas, os modelos atômicos, o primeiro a surgir com a ideia de átomo foi Demócrito e Leucipo. E o primeiro modelo atômico mesmo foi de Dalton, em 1808, sendo que Demócrito foi em 500 anos antes de Cristo. Então, até que fosse formulado um modelo atômico realmente, demorou muito tempo. Então, é comum realmente essa diferença de anos, porque realmente a ciência ela demorou para ser desenvolvida. Hoje a gente sabe que a ciência ela é extremamente desenvolvida e que a cada dia ela desenvolve mais técnicas, né, com o avanço da tecnologia, mas demorou para que realmente houvesse esse desenvolvimento da ciência. Então, Stahl, ele definiu as propriedades dos gases, né, ele conseguiu explicar por que a massa de um material diminuía depois que queimava, porque, na verdade, formava uma nova substância, né, e depois a gente vai falar, só que, para Stahl, nesse caso, o flogístico teria sua massa negativa e depois de liberado durante a queima, a massa final seria maior que a inicial. Então, na verdade, ele acreditava na teoria do flogístico. Ele acreditava que todo combustível teria muito flogístico e sua liberação durante a queima causaria diminuição dessa massa. Porém, um metal, quando ele era queimado, ele tinha massa aumentada. Então, para Stahl, era a teoria do flogístico. Só que aí veio um cara muito importante. O nome dele é Antoine Lavoisier, no século XVIII. Antoine Lavoisier é considerado o pai da química moderna. Então, o desenvolvimento da química veio com Lavoisier. Por meio, né, do quê? O que Lavoisier fez? Ele sempre foi muito organizado, né? Ou sempre usou balança para provar, porque o método científico, na verdade, ele depende de problemas, experimentação, levantamento de dados e previsão. E hipótese? Ou hipótese? Sim, sim. Né? Então, tem umas etapas que você precisa seguir para o método científico ser desenvolvido. Então, o Lavoisier ele sempre foi muito organizado, ele sempre usou balança. Por quê? Porque, na verdade, ele estava desenvolvendo ciência. Então, ele conseguiu explicar as diferenças de massa após a queima, né, por meio da combinação do combustível com o ar. E aí ele formulou a lei da conservação de massas, que é uma lei extremamente importante para o desenvolvimento da química. Tá? A lei da conservação de massas diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele conseguiu provar que, na verdade, as reações químicas elas são transformações de substâncias já existentes. Então, são só combinações de átomos. Eles se reorganizam e dão origem a novas substâncias, que é exatamente o que a gente vai ver posteriormente no balanceamento de equações. Tá? As massas elas precisam se conservar. Não tem como eu plantar a banana e colher maçã. Então, tudo que eu tiver antes, vou ter no final. Fala, Pedro. Caramba, esse cara ele é químico, né? Sim. Né? Ele pode ser também um poeta. É. Por causa da frase dele, né? Aham. É. Ele foi extremamente importante, tá, gente? Ele foi considerado aí o pai da química moderna, porque o desenvolvimento dele foi extremamente importante, tá? E aí, as determinações científicas, né? As definições úteis que a gente utiliza, né? De toda essa história do desenvolvimento, desde a alquimia à química. Matéria, então, é tudo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Hoje a gente sabe que a matéria ela é constituída de átomos. Então, realmente, Lavoisier ele conseguiu provar que Demócrito e Leucipo estavam certos. Toda a matéria é constituída de átomos. Ok? Todas as substâncias elas são formadas pela união de átomos. E esse átomo ele está presente em qualquer matéria.
Então, matéria é o nome dado a todos os tipos de matéria que existem no universo, tudo que possui massa, ocupa lugar no espaço. Exemplo, a água. O que é sistema? Sistema é parte do universo, né, que é objeto de estudo. É aquilo que a gente vai estudar. Eu quero estudar um copo. Então, o meu sistema é o copo, que é o meu objeto de estudo. Eu quero estudar a água de um rio, como está ali no slide. É o meu objeto de estudo, então é o meu sistema. Porque sistema é objeto de estudo. Corpo é definido como uma porção limitada da matéria. Né? Então, quando dá lá na física, se forem ver na física, leis de Newton, um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. O que é um corpo? Vocês já sabem responder o que é um corpo. É uma porção limitada da matéria. Mas cinemática também não tem, não? Cinemática? Não, tem. Eu estou dando só um exemplo. Que, na verdade, corpo é qualquer matéria. Então, na física, principalmente, você vai usar corpo o tempo inteiro. Porque qualquer movimento que você faça, né? Movimento... É porque a cinemática, na verdade, ela é movimento, né? Então, você vai falar lá de velocidade média, velocidade, movimento circular. Você vai falar o tempo todo de corpo, que é uma porção limitada da matéria. Qualquer matéria tem um corpo em movimento. Tem uma matéria em movimento. Qual é o movimento que ela faz? Não importa de que ela é formada. Não importa se ela é madeira, plástico, não importa. Corpo é corpo. Porção limitada de qualquer material. E matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, a gente entende que matéria é tudo, basicamente. Objeto. O que é um objeto? Objeto é quando a gente dá uma finalidade para aquele corpo. Eu tenho uma porção limitada da matéria. Beleza, corpo. Dei uma finalidade para essa porção limitada da matéria. Eu costumo dizer, eu tenho o tronco de uma árvore. Corpo. É uma parte dela. Eu fiz uma cadeira com aquele tronco. Virou um objeto, porque eu dei uma finalidade para ele agora. Agora eu cortei e botei ele servindo para sentar. Virou um banco. Tem uma finalidade. Então, é objeto. E substância? Substância e matéria estão praticamente caminhando junto, né? Porque substância é a união desses átomos formando tudo que a gente tem na natureza. Dúvida, gente? Não. Pode copiar. Tá, e a química? Por que a química é importante? A gente está falando da história da química. A gente tem a ideia de que a química é algo ruim, né? A gente pensa assim, isso aqui tem química, um produto químico. Né? As meninas que fazem cabelo sempre ficam assim, não, meu cabelo é sem química. Não, meu cabelo tem química. Peraí, vamos mudar essa história, né? O que é química? Química é o estudo da matéria e as transformações dela. Matéria, tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Como o seu cabelo não tem química? Não tem como, tá? Então, a gente precisa de construir essa ideia de que a química é algo ruim. Então, produto químico faz mal? Será que todo produto químico faz mal? Será que a química como um todo, ela faz mal, ela é ruim? Então, a ideia de um produto totalmente natural, sem substâncias perigosas e prejudiciais à saúde, faz com que a gente tenha a ideia de que é sem química. Né? Aqui, por exemplo, na propaganda, Tutti, alisante sem química. Oi? Como assim? Né? Os materiais existentes, naturais ou artificiais, são substâncias químicas. Então, o mal que ele pode ser causado, ele depende da forma como ele é usado. Mas não torna ele sem química. Ele tem química. Porque a química estuda as substâncias. É a matéria. Tudo que possui massa, ocupa lugar no espaço. Então, ele tendo produto artificial, né, que é a ideia do faz mal ou não, ele é química. Tá? Que fique bem claro isso. É difícil a gente tirar a química
da nossa vida, porque, na verdade, a química está presente em tudo. Eu costumo sempre puxar a sardinha para o meu lado, porque, né? Um exemplo de coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia muito e que é puramente química. Os plásticos. Eles são formados por materiais orgânicos, tá? Macromolecular. O que é esse macromolecular? É uma cadeia muito grande, tá? É uma substância muito grande. Ela é dotada de grande maleabilidade, tem fácil transformação mediante calor, né, temperatura e pressão, e servem de matéria-prima para a fabricação de vários outros objetos, vestuário, painéis de automóveis, cortinas, bijuterias e até próteses ósseas. O plástico é extremamente química e ele está presente em vários locais que a gente nem imagina. Os plásticos, eles são um tipo de polímeros. Cadeia carbônica, basicamente, né? Cadeia de carbono. E aí a gente vai ver que vários materiais que estão presentes, os polímeros. Os plásticos, eles são derivados do petróleo, tá? Que é uma complexa mistura de substâncias químicas. Nesse caso, são hidrocarbonetos, que não é o foco agora, mas são estruturas de carbono e hidrogênio, tá? Então, como a gente pode ver aqui, são derivados do petróleo. Aí a gente tem o cloricloreto de vinila, por exemplo, que é um tipo de polímero, né? A gente tem o policloreto de vinila, que é um termoplástico que, após a produção, torna-se frágil. E, para corrigir isso, os fabricantes eles adicionam um líquido plastificante, tornando ele macio e maleável. E ele é muito usado em tubulações e encanamentos, por ser durável, de difícil corrosão e mais barato que tubulações metálicas. Então, isso aqui é química, gente. Está presente no nosso dia a dia, a gente nem sabe. Tá? Então, por que a gente ficar pensando o tempo inteiro de que a química é ruim, a química é ruim, a química é ruim? Depende da forma como ele é usado. Ele até pode trazer consequências ruins posteriormente, mas a gente usa muito a química. Então, a gente não pode ter essa ideia de que um produto ele é possível ser sem química. A gente tem o polietileno teraftalato, que é o nome científico para PET, tá? Por isso que é PET, é polietileno teraftalato. Um termoplástico também, que pode ser reduzido a fibras de filmes, e é o plástico principal das embalagens, tá? Tanto de alimentos como de garrafas de refrigerante. Então, também é química. O isopor, que é um poliestireno, capaz de formar um plástico extremamente rígido e resistente. Ele compõe móveis, monitores de computador, TV, copos plásticos e outros utensílios, tá? Quando ele é aquecido com tipos específicos de gases na mistura, forma o isopor, que é um material leve, moldável e excelente isolante. Então, nem sempre a gente vai encontrar o poliestireno em forma de isopor, mas a gente tem a presença dele em vários outros plásticos. Também é química. E o politetrafluoretileno, que é o nome científico lá do Teflon, que é a antiaderência lá das panelas da cozinha, que faz ela não agarrar, tá? Acredito que sim, Marília. Que faz ela não agarrar. Também é química. É uma substância química. É uma macromolécula. Então, olha só como a gente está vendo a química presente em vários locais. Esses polímeros, né, esses plásticos sintéticos, eles não são biodegradáveis, tá? E eles não se decompõem assim. Então, tem sim os seus contras, né? A sua estrutura química não permite com que ocorra a absorção da radiação ultravioleta ou que eles sofram decomposição por ação de micro-organismos como bactérias, fungos e algas. Então, por isso, eles não se decompõem. E aí é que a gente vai mostrar que a química ela pode ser ruim, né? Apesar da gente utilizar muito, ela pode sim ter o seu lado ruim, como a gente pode ver aqui na imagem, que as garrafas plásticas. Peraí, deixa eu ver. Se tivesse, eu não sei nem explicar, Marília, como que ficaria o amor e ódio.
Então, o amor e ódio não é que dá para juntar o amor e o ódio. Ele dizia que a matéria ela era formada. Por que existiam matérias diferentes? Vamos lá. Por que existem matérias diferentes, substâncias diferentes? Porque ao mesmo tempo que tem características que unem elas, por exemplo, terra, fogo, água e ar, e forma elas, as características elas também se separam. Então, isso faz com que haja matérias diferentes. Por isso amor e ódio, porque amor é algo que junta e ódio é algo que separa. Então, se ficasse unido todo mundo sempre, 100% do tempo unido, não teria essa diversidade de substâncias. Entendeu? Nada. Então, aqui, voltando para a imagem, né? As garrafas plásticas são feitas de polímero, como a gente já falou, que é o polietileno tereftalalato. O tempo de degradação do polietileno, né, do PET, pode chegar a mais de 500 anos. Então, se a gente joga uma garrafa dessa no mar, por exemplo, olha o que acontece. Pode causar a morte de animais, como a tartaruga, que é o que a gente está vendo aí na imagem. Tadinha da tartaruga, né? Aqui, Cara, eu jurava que era um peixe. não, uma tartaruga de cabeça para baixo. Eu zoar que é um plástico junto. Não, aqui é um plástico, mas aqui é o olhinho da tartaruga. Eu pensei que é um monte de plástico junto. Não, A bichinha morreu. bichinha morreu, né? Ela morreu por intoxicação ou por asfixia, né? Pelo próprio plástico. Então, assim, a química é ruim porque, não se degrada, né? Demora mais de... Mas por que não afeta a gente? Então. Porque a gente não vive num ambiente onde a gente... Porque, por Mas exemplo, peraí, não afeta? por que a tartaruga... Por que o plástico afetou ela? Porque a Vamos lá. tartaruga pensou que era comida e comeu. Exatamente, né? Ela engoliu. A gente não pensa que é uma comida o plástico e não come o plástico. Entendeu? Agora, se a gente engole um pedaço de alguma coisa, a gente pode morrer por asfixia também. Tá, entendi. Tá, Entendeu? A diferença, ela pode ter morrido tanto por asfixia quanto por intoxicação, né? Ela pode ter se intoxicado com aquele plástico, mas ela também pode ter morrido por asfixia. Já tá acabando. Já tá acabando. Deixa eu ver aqui em qual a gente está. Eu achei um jeito legal aqui de apresentar o slide, não travar e ver as mensagens ao mesmo tempo. Estão falando de comida, né? No micro-ondas. Depende, né? Não é todo material que você pode colocar no micro-ondas. Mesmo sendo plástico, né? Você não pode colocar todo o material no micro-ondas, não. Tá? O isopor é um exemplo de polímero que não pode ir no micro-ondas. Ok? Tem plásticos que não são bons. Não são bons. Aí aqui, por exemplo, a gente tem o tempo de degradação de alguns materiais. Os jornais, por exemplo, demora de 2 a 6 semanas. Embalagens de papel de 1 a 4 Ô, meses. professor, tu pode só voltar para tirar os outros dois slides? Qual? Não, prossegue rapidinho. Esse aí, agora vai. Esse aí. Foi? Obrigado, foi. Então, os jornais eles demoram de 2 a 6 semanas, as embalagens de papel de 1 a 4 meses, os guardanapos de papel 3 meses, um pano de 6 a 12 meses, pontas de cigarro, parece muito inofensivo, 2 anos. Palito de fósforo, também parece meio inofensivo, né? 2 anos. Um chiclete, sabe aquele chicletinho adolescente, então, que joga no chão? 5 anos. Cascas de frutas, 3 meses. Madeira pintada, 13 anos. Nylon, de 30 a 40 anos para se decompor. Copinhos de plástico, sabe os copinhos de plástico? De 200 a 400 anos. 450 anos. E latinhas de alumínio de 100 a 500 anos.
É por isso que existem locais onde você tem, né, coletas de latinha, justamente porque olha o tempo que demora para se decompor, né? A gente nem vai estar aqui para ver essas latinhas se decompondo. Então, a gente precisa traçar estratégias para que isso aqui não vá matar mais nenhuma tartaruguinha ou outros animais, né? É verdade que está tendo campanhas, algumas campanhas para Existem caso várias, de. existem várias campanhas, inclusive vou citar uma, né? Que são aquelas campanhas de traga a sua garrafa. Não, tipo, para recolher as coisas que estão na praia, essas coisas Tem assim. também, tem também. Aqui eu moro em Cabo Frio. Aqui em Cabo Frio, por exemplo, tem campanha, Acho tá? que em Teresópolis, aqui, eu não sei se tem. Não, porque aí não tem praia, né? Então não deve ter. Na praia, pelo menos não, porque aí não tem praia. Mas pode ser que tenha nas ruas, alguma coisa assim. Entendi. Mas aqui em Cabo Frio, por exemplo, que tem praia, tem coleta, entendeu? Tem campanha disso. Mas existem várias campanhas, não só na praia, como eu estava falando da do copo descartável, né? Existem locais onde você vai hoje que não tem copo descartável. A campanha é ande com um copo retornável na bolsa ou ande com a sua garrafa na bolsa. Não temos copo. Exatamente com essa ideia de a gente vai diminuir. Claro que não é 100% efetivo, mas a gente tenta diminuir para que não prejudique mais do que já está. Porque é uma montanha russa, né, de coisas. E aí esses problemas eles ocasionam outros. Mas não é só a química que está envolvida nisso, né? A gente sabe que tem ações humanas também. Como que o chiclete ele vai demorar 5 anos para se decompor, mas claro que se eu jogar no lixo não muda muito, mas se eu jogar no chão, a culpa é minha. E não é do chiclete só, entendeu? Então a gente tem Desde que. quando palito de fósforo é 2 anos? Oi? Palito de fósforo. Desde Demora quando? 2 anos para se decompor. Caramba. Muito tempo, né? Não, também é que essas Cara, latas aí de alumínio. Professora, será que eles ficaram juntando vários anos para poder ter essa estimativa aí? São feitas análises, né? Eu não sei te dizer exatamente quanto tempo. São feitas análises. Algumas técnicas, né? Existem várias técnicas para determinar. É igual, por exemplo, como que você. Aí a química também entra nisso, né? Como que você consegue saber que um animal morreu ou está ali há não sei quantos anos? São técnicas que são usadas para determinação de algumas informações. Uma pergunta, e esse indeterminado é o quê? Indeterminado é que não foi estimado quanto tempo demora. É tanto que nem se sabe se decompõe. Entendeu? Oi, César. César? Eu olhei aqui no Google Oi. sobre essa parte do pneu. Eu Aham. olhei aí, foi uns 600 anos. Então, pode ser que até alguns materiais se estimem quantos anos tem, mas não se tem muito como determinar, entendeu? Entendi. Indeterminado é algo que não se sabe, vamos dizer assim. Não se tem certeza. Então, ó, tampinha de garrafa de 100 a 500 anos, pilhas e baterias de 100 a 500 anos. É por isso que tem locais que recolhem pilhas e baterias, tá? Olha o tempo que demora. Garrafas de plástico, mais de 500 anos. Fralda descartável. Fraldinha do neném, 600 anos. Vidro e pneus são indeterminados. E aí existe um processo, né, de reciclagem
de PET no Brasil. A característica desse processo vem da coleta, seleção, revalorização e a transformação, que é o processo final, né, que vai gerar outro produto que possa ser vendável. A gente consiga vender um novo produto para que não fique gerando tanto resíduo assim. E os benefícios da reciclagem estão em que requer, em média, apenas 30% de energia necessária, reduz o volume de lixo, economiza energia elétrica, né, petróleo, gerar empregos, enfim, vai baratear aproximadamente 30% o produto em comparação ao anterior, né, que foi fabricado anteriormente, né, do zero. E é isso. Terminamos. Alguma dúvida? Não, professora. Ô, professora, Oi. é verdade que estão fazendo uma nova gasolina para substituir o fóssil, né? Então, existem várias pesquisas de alternativa, né, de combustíveis que sejam mais verdes, mais limpos. Entendeu? Mas tudo é um desenvolvimento, né? A ciência ela é extremamente importante por isso, porque ela fica o tempo todo buscando metodologias, né, ou produtos, materiais, equipamentos que possam ser melhor do que os anteriores, né? É isso que eu acho bonito da ciência, que a ciência faz isso o tempo inteiro, vive em busca, né, de novos produtos ou de melhorar os que já existem. Gente, faltam 5 minutinhos só. Eu vou pedir para o Rodrigo mandar para vocês e eu corrijo para Ó, vocês. pode mostrar quantos slides tem? Tem quantos slides, rapidinho, só para ver. 29. Deixa eu ver. 29? Tem 29 slides. Faz o seguinte, eu acho que seria mais fácil Eu sempre igual envio, mas se Não, ele... professor de português. Tipo, enviar para cada pessoa. Enviar seu número de telefone e enviar para os outros. Eu geralmente fazia parte do grupo, né? Eu não sei porque agora os professores acham que não estão fazendo parte do grupo. Estão fazendo parte do grupo de vocês, dos outros? Mais ou menos. A professora de português não tá no grupo. Não tá? Não tá. Porque antes a gente fazia parte do grupo. Agora acho que eles... Não sei se eles tiraram. Sei lá. Mas eu vou ver aqui com o Rodrigo para ele... Deixa eu só parar aqui. Vai passar então a lista de exercício? Oi? Você vai passar a lista de exercício, então? Eu vou ter que mandar para ele, porque faltam só 3 minutinhos. Tá bom. Aí não vai dar tempo da gente fazer agora, no